Desde tempos imemoriais, os homens domam a natureza para maximizar seu bem-estar. É isso que nos diferencia. Plantas e animais também foram artificialmente alterados para melhor servir aos homens. Entre os animais que foram domesticados, com certeza, o cachorro é o primeiro que vem à mente. Hoje, vamos falar de algumas espécies de cachorro que marcaram momentos importantes da história. Canis pugnax. Um canino que pesa de 60 até 80 quilos e avança contra o inimigo e rasga completamente o pescoço. Essa é a imagem do cachorro que foi usado amplamente tanto na guerra quanto em lutas pelos romanos. A espécie, como os romanos conheciam, não existe mais, mas o cane corso é um herdeiro direto desses lutadores. São cães do tipo molosso, isso é, uma categoria de cães de físico forte, geralmente de porte grande a gigante, pesados, ossudos, com cabeça maciça, focinho largo, em geral curto, lábios espessos e pendentes, pescoço musculoso, corpo maciço e tórax amplo e arqueado. O Canis corso, com seus meros 50 quilos, ainda é um cachorro usado na Itália, principalmente com as funções de guarda e como cão de caça ao javali. Canis pugnax significa, literalmente, cão de luta, e eles eram populares entre os romanos. Existem vários mosaicos romanos do cão com o aviso Cave Canem, ou seja, cuidado com o cão, o que indica que ele era muito utilizado na guarda de prédios tanto públicos como privados. Mas não foi como cão de guarda que esse cão fez sua fama. Foi nas arenas e no campo de batalha. Os Canis pugnax estavam nas arenas romanas juntos com gladiadores, leões, tigres e ursos, servindo como cão de batalha na política de pão e circo romana. Pode parecer cruel hoje, mas era extremamente comum, até pouco tempo, que cães fossem usados em batalhas voltadas para entretenimentos. O próprio costume de cortar orelha e rabo de cães, que já existia nessa época, é por motivos de combate. Impede que outro cão ou outro animal abocanhe a orelha ou o rabo e tire vantagem disso. Na guerra, eles usavam couraças no corpo e coleiras com espinhos para ter maior proteção no campo de batalha. Eram usados contra infantaria leve e causavam enormes estragos tanto pela força quanto pela violência dos ataques caninos, além da questão moral. A simples visão dos cães, avançando, uivando e babando, causava desordem nas linhas de frente inimigas. Eram utilizados tanto mesclado nas legiões, como em tropas auxiliares especializadas. Dogo argentino. Não é um cão tão antigo quanto o anterior, mas apesar disso, ele foi projetado na Argentina em cada detalhe para exercer com enorme eficiência aquilo para o qual foi projetado, a caça. O primeiro elemento que foi analisado com cuidado foi a mandíbula. Uma mandíbula poderosa, projetada para ter força e agarre, ou seja, pronto para morder com profundidade e manter a mordedura até que o caçador venha finalizar a presa. Apesar de tanto poder, nem sempre é um bom cão de guarda. Algumas linhagens foram projetadas com indivíduos com caráter mais desconfiado e em alarme, mas no geral, é um cão amistoso com seres humanos e isso é uma boa característica para um cão de caça. E isso é uma diferença do cão lutador de Córdoba, uma espécie de combate que era bem mais desconfiada, um dos elementos utilizados na composição do dogo argentino. Todos os dogos argentinos devem ser brancos, no máximo com manchas pretas. Também é outro elemento pensado para a caça. No meio da confusão de uma caçada, pode haver baixa visibilidade por causa da neblina, da mata fechada ou da escuridão, e a cor branca se destaca e facilita para que o caçador possa identificar seu cachorro, evitando acidentes e garantindo maior eficiência na caçada. Os irmãos argentinos Martínez, em 1920,
decidiram criar o cão perfeito para caçar pumas e javalis, dois animais que causavam problemas onde viviam. Para isso, eles pegaram o cão lutador de Córdoba e, a fim de aperfeiçoá-lo, adicionaram diversas outras raças. No intuito de acrescentar características particulares de cada raça, como peso, tamanho, resistência, insensibilidade à dor, inteligência, vivacidade, olfato, adaptação a diferentes tipos de climas, melhor mandíbula e potência, tudo isso em apenas um cão. Eles buscavam obter exemplares totalmente brancos, sem prognatismo, com a cabeça pesada e de focinho longo, com bom faro e coragem. Levou mais de 25 anos para eles conseguirem moldar o dogo argentino nos detalhes específicos que eles queriam, e somente nos idos de 1940, o cão de caça de animais de porte médio e grande foi criado. Schnauzer. Esse cachorro nem de longe possui a força e o poder do Canis pugnax, mas mesmo assim, foi um cão completamente indispensável no cotidiano alemão dos períodos medievais até pelo menos o século XIX. O Schnauzer ainda é uma raça bem popular e hoje serve como cão de companhia. Mas essa não foi a função pela qual esses cachorrinhos foram projetados. Seu nome vem de Schnauz, que quer dizer focinho em alemão, por causa do formato do crânio e os característicos bigodes. Seu caráter foi projetado para ser um cão desconfiado, extremamente amoroso com os familiares, principalmente com o dono. Mas como ele, da sua forma, é um cão de guarda, precisa alarmar com facilidade a menor possibilidade de algum invasor ou elemento estranho. A principal função do Schnauzer era acompanhar as carruagens ao lado ou à frente dos cavalos e latir fervorosamente caso houvesse algum perigo à frente. Os latidos davam tempo de reação para os condutores e seus guardas se prepararem diante de uma emboscada de bandidos ou da presença de algum animal selvagem e perigoso. Para isso, era necessário que os órgãos sensoriais fossem bem desenvolvidos e um alto grau de inteligência para que ele fosse adestrado para cumprir corretamente sua função de alarme sonoro. Por causa de sua função, também foi projetado como um cão bem saudável e resistente às intempéries que pudessem ocorrer durante suas missões. Óbvio que também foi necessário que ele tivesse muita energia para acompanhar os cavalos nas viagens entre as cidades alemãs. Alanos. Poucos cães têm uma história tão antiga e tão bem documentada como os alanos. Foram criados e desenvolvidos por tribos bárbaras de mesmo nome, alanos, um povo iraniano que vivia na região balcânica próximo ao Mar Cáspio. Além de serem um povo seminômade, os bárbaros alanos foram muito utilizados pelos romanos como tropas auxiliares, e junto às tropas de homens alanos, os cães alanos rapidamente se disseminaram por toda a Europa por serem uma espécie extremamente útil. É um tradicional cão de agarre, isto é, um cão de caça utilizado para presas grandes que, pelo tamanho e força, também servem como guardas ou em combate. Esse cão, oriundo da região da Pérsia, estaria na gênese de inúmeros cães europeus, como o mastim e o bulldog. Dos seus vários sucessores, inclusive no nome, um dos cachorros que mais tiveram importância em eventos históricos foi o alano espanhol. Esse moçoloide de até 50 quilos, com uma cabeça larga, é um típico cão de agarre, com pele espessa e rugas no pescoço para proteção, além da mandíbula projetada para uma mordida profunda e firme. Para se ter uma ideia do poder desses cães, eles eram colocados contra touros em arenas espanholas. Os alanos espanhóis foram amplamente utilizados na América Hispânica pelos espanhóis na época das conquistas da América. Aqui, suas habilidades de caça serviram para auxiliar no banho de sangue indígena que ocorreu, utilizando armaduras e recebendo postos militares e títulos nobres. Os alanos espanhóis foram uma das armas de guerra mais eficientes contra os indígenas. Além de não temerem nada,
e serem fortes para competir com touro e javalis, os cães davam inúmeras vantagens contra os indígenas. A sua audição e o seu faro facilitavam o rastreamento dos indígenas e impossibilitavam emboscadas. Os poucos testemunhos dos povos massacrados pelos espanhóis denotam verdadeiro horror à imagem desses cães, que foram treinados para caçar pessoas. O mais famoso desses cães foi Becerilho, que acompanhava o conquistador Sancho de Aragão. Sua dedicação no campo de batalha lhe rendeu até um salário. O historiador Van den Broele explica: eles foram responsáveis, em grande parte, pela matança indiscriminada que entrou para a história como uma das táticas militares mais sangrentas de todos os tempos. Sargento Stubb, um herói canino na Grande Guerra. Stubb, um cachorro da raça American Staffordshire Terrier, foi um grande herói durante a Primeira Guerra Mundial. Ganhou inúmeras medalhas e conheceu 3 presidentes americanos: Woodrow Wilson, Calvin Coolidge e Warren Harding, além de ser o cachorro mais condecorado do conflito. Foi o único animal no exército americano a ser promovido ao posto de sargento. Stubb era um cachorro excepcional. Sons que são imperceptíveis pelos homens ecoam durante os disparos de artilharia. Stubb avisava seu pelotão que poderia se adiantar na proteção do que estava vindo dos céus. Era capaz de sentir a aproximação do temível gás mostarda, e era um mestre em achar e confortar soldados feridos. Suas façanhas não passaram despercebidas, e rapidamente virou notícia de jornal. Entrou no combate em 5 de fevereiro de 1918 e participou diretamente de 4 ofensivas e 17 batalhas. Em abril de 1918, teve uma das patas feridas por destroços de granada, mas voltou para a linha de frente depois da recuperação. Dentre as várias façanhas do valente Terrier está a localização de um espião alemão. Utilizou seu poderoso faro e audição para localizá-lo e o agarrou pelas calças até que os soldados americanos pudessem prendê-lo. Era amado pelos companheiros de trincheira e pelas mulheres. Depois da tomada da cidade de Château-Thierry, as mulheres na cidade fizeram um casaco de camurça para pendurar as muitas medalhas ganhas no campo de combate. O sargento Stubb voltou para os Estados Unidos como um herói nacional. Sofreu uma segunda lesão no peito e patas e levou baixa depois de 18 meses de heroísmo. Recuperou-se totalmente. Participou de inúmeros desfiles, conheceu presidentes e virou o mascote do time de futebol da Georgetown University Law Center. Para o alvoroço dos muitos fãs, ele corria com a bola na boca circulando o campo antes do começo do jogo. Faleceu em 1926 como um herói de guerra.